Mateus capítulo 3, onde fizemos a leitura, nos fala sobre a pregação e o batismo que João estava fazendo no Rio Jordão. E nesse texto queremos abordar o juízo de Deus que João ele traz em sua pregação. O texto diz: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependa-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho para o Senhor, faça veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judeia e de toda a região ao redor do Jordão. Só até aqui nós vamos ler, depois continuamos a leitura. João, ele vem anunciar o reino, a chegada do reino de Deus. E a chegada do reino de Deus, ela traz o juízo. E João, ele está focado no reino de Deus e também no juízo que este reino, ele traz. João, ele é um pregador de juízo. A sua mensagem, ela e o seu estilo de vida tem característica de juízo, irmãos. Ele chama as pessoas em sua pregação ao arrependimento. Ele diz: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Ele chama as pessoas ao arrependimento porque sabe que o reino de Deus está trazendo o juízo. E nós sabemos que o arrependimento, ou melhor, a conversão que João está pregando, ela tem o arrependimento e também tem os frutos deste arrependimento. É ele que se dirige aos fariseus e saduceus, dizendo para que eles se arrependessem e também desse demonstração de seu arrependimento produzindo frutos. Então João, ele é um pregador do juízo e da condenação. Algo que parece que está fora de moda hoje para alguns pregadores. Eles até rejeitam essa ideia de Deus trazer o juízo. Mas João, ele é um pregador de condenação, irmãos. Ele é um pregador de juízo. E ele diz que aqui que o reino de Deus está próximo. Ele está falando da nova dispensação que está surgindo com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E o texto aqui diz assim, versículo 3: este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto: prepare o caminho para o Senhor, faça veredas retas para ele. Mateus está lembrando
que João Batista, ele é aquele que o profeta Isaías tinha profetizado, que ele era aquele que seria, irmãos, o arauto do rei, era aquele que estaria, ou que viria para preparar o caminho do Senhor. E João, ele cumpre a sua missão, ele não desvia de sua missão, ele não deixa de cumprir aquilo que Deus designou para ele, que era ele anunciar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e preparar o caminho do Senhor. E quando nós lemos aqui dos evangelhos, tanto em Mateus como em Lucas, nós vemos que João Batista, ele está cumprindo esta missão, ele está anunciando a vinda do Senhor, e ele também está preparando o caminho do Senhor. E a maneira de ele fazer isso é chamando as pessoas ao arrependimento. Ele chega a dizer para os judeus, para os fariseus, os saduceus, para que se arrependam. Ele diz para os fariseus para que eles produzam fruto digno de arrependimento. Ele denuncia aqui a falsa segurança que os fariseus tinham em se achar que estava seguro por ser filho de Abraão. E ele mesmo diz: não adianta vocês dizerem que são filhos de Abraão. Então ele vem preparando o caminho do Senhor, chamando as pessoas ao arrependimento. Em Lucas, no capítulo 3, versículo 13 e 14, as pessoas que iam até João ser batizado perguntavam o que deveria fazer. E ele dizia para aquelas pessoas: aquele que tem duas túnicas, reparta com aquele que não tem. Divida seus bens. Ele pregava contra o egoísmo das pessoas. E ele incentivava as pessoas a praticar a justiça. Os soldados, ele exorta os soldados a não darem falso testemunho. E ele está todo o tempo, irmãos, preparando o caminho do Senhor, porque o reino de Deus está chegando. E dessa maneira ele está preparando o caminho do Senhor, chamando as pessoas ao arrependimento, dizendo para que as pessoas produzam fruto digno de arrependimento. E João, ele é o pregador do juízo. Ele é um pregador de condenação, irmãos. Ele não é aquele pregador de vitória. Não é um pregador de bênção. Ele é o pregador de juízo. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O reino dos céus está chegando. E vocês precisam se preparar para entrar neste reino. Ele sabia que a vinda do reino era a vinda do próprio Senhor. E para se encontrar com o Senhor, Israel tinha que se preparar. Israel tinha que se arrepender, pois teria um encontro com o Senhor quando ele trouxesse este reino. E ele é o arauto do rei. Ele é a voz que clama no deserto que Isaías tinha profetizado. E nós observamos que o estilo de vida de João, ele apontava para o juízo. O texto diz que João, que no versículo 4, as roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava cinto de couro na sua cintura. O seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão,
confessando seus pecados, e eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando nós olhamos para a vida, o estilo de vida de João Batista, irmãos, suas ações tinham a característica do juízo. João não se dava, irmãos, ao luxo. Ele se negava a qualquer luxo. O nosso Senhor Jesus Cristo, do capítulo 11 de Mateus, está falando a respeito de João. O jeito rude de se vestir, ele não se trajava com roupas finas, não estava nos palácios. Nós olhando para a vida de João, nós percebemos que seu estilo de vida tinha característica de juízo. Ele orava, ele jejuava. Ele não se dava ao conforto. É interessante nós atentarmos para esse fato. João estava tão preocupado com a vinda do reino e com o juízo, que ele não estava comendo, casando ou dando-se em casamento. João estava fazendo penitência. A sua vida, o seu estilo de vida, era um estilo de piedade. A característica que ele levava era alguém que estava aguardando o juízo de Deus chegar. Alguém que estava, irmãos, se quebrantando, se humilhando. Alguém que estava pranteando. Alguém que estava mostrando arrependimento. Nós podemos ver o seu estilo de vida através dos seus discípulos. No capítulo 9 de Mateus aqui nós vemos que os discípulos de João vai até Jesus e pergunta: os seus discípulos não jejuam? E Jesus olha para ele e diz assim: pode os convidados estarem tristes enquanto o noivo está presente? Mas chegará dia que o noivo será tirado e eles terão que jejuar. O jejum era uma ordenança de Deus que era feito justamente no dia da expiação dos pecados. Levítico do capítulo 23 diz que o povo tinha que comparecer perante o Senhor no dia da expiação com jejum. O povo tinha que chegar, irmãos, com demonstração de arrependimento. O povo tinha que chegar diante de Deus com lamentações, com súplicas. E João é alguém que está preocupado com a vinda do reino, que sabe que a vinda do reino traz o juízo de Deus. Então ele não leva uma vida de regalias. Ele não leva uma vida de esbanjamento. Ele está preocupado com a vinda do reino. Ele está preocupado com o juízo que virá neste reino. É por isso que nós vemos o estilo de vida de João. Alguém que estava no deserto. Ele se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Suas roupas eram de pelos de camelo. E ele vinha e anunciava o juízo. E ele chamava as pessoas ao arrependimento. E ele preparava o caminho do Senhor. Então, quando nós vemos João pregando, ele está anunciando o juízo de Deus. É por isso que quando eles têm uma certa dúvida, quando ele está preso, que ele escuta
falar que Jesus Cristo está curando, que Jesus Cristo está ressuscitando, que Jesus Cristo está abrindo os olhos do cego, está fazendo o surdo ouvir, o mudo falar. Ele manda seus discípulos perguntar se é ele mesmo ou se tem que esperar outro. João tem essa dúvida porque ele não vê Jesus Cristo trazendo um juízo. Ele sabia que Deus tinha prometido destruir os inimigos de Israel e libertar o seu povo. Mas ele não vê que isso está acontecendo, então ele tem uma certa dúvida. E ele envia seus discípulos. E Jesus Cristo vai cumprir as profecias diante dos olhos dos discípulos de João. Isaías 35, versículo 4, 5 e 6, que o Senhor virá em salvação, e que abrirá os olhos do cego, que fará com que o mudo fale, e ressuscitará os mortos, e anunciará as boas novas. Então Jesus Cristo chama os discípulos de João, realiza milagre na frente dele, e manda eles dizer para João que ele é o Cristo. Ele está cumprindo a profecia diante dos discípulos de João. E João tem uma certa dúvida, porque João aguardava o juízo de Deus. Mas não significa que o juízo não veio. O reino estava chegando e o Senhor estava libertando as pessoas dos seus pecados, do domínio de Satanás. O Senhor estava trazendo a nova criação, mas João está preparando o povo para a vinda do Messias. E aí nós vemos aqui que a vida de João era caracterizada pelo juízo. Por isso que ele vivia dessa maneira. Ele vivia de maneira penitente, de forma humilde, de forma simples. Ele estava ali vivendo de uma maneira que procurasse não se envolver muito com aquela geração ímpia, com aquela geração pagã. E ele estava preocupado com a vinda do juízo. E aí nós vemos nosso Senhor Jesus Cristo dizer, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 9. Versículo 14. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe, por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu, como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com ele? Jesus está dizendo para os discípulos de João, olha, eles não têm motivo para estarem tristes, eles não têm motivo para lamentar, para prantear, porque o reino está vindo, e o reino está vindo com libertação, o reino está vindo com a renovação. Então eles não têm motivo para isso. Mas aí Jesus Cristo diz, mas chegarão dias que o noivo será tirado, e eles terão que prantear. Jesus ele usa a mesma metáfora que João Batista tinha usado para Jesus, no capítulo de número 3, versículo 29, quando os discípulos de João viu que Jesus Cristo estava batizando, e foram lá para João e disse, olha, aquele quem o Senhor batizou está batizando. E João diz, olha, o noivo tem a noiva e o amigo só se alegra. E Jesus Cristo está resgatando essa metáfora, está dizendo justamente para os discípulos de João, pode os convidados estarem tristes enquanto o noivo está presente? Mas chegarão dias que o noivo será tirado e eles terão que lamentar.
Eles terão que jejuar, eles terão que prantear. Jesus tinha falado para os discípulos, em João no capítulo 16, que quando ele fosse tirado, o mundo ia se alegrar e eles iam chorar. Mas a alegria, o choro deles se converteria em alegria após nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitar. Então, enquanto Jesus estava ali com eles, o reino estava irrompendo com poder, com autoridade. Jesus Cristo estava operando milagres, estava ressuscitando os mortos. Jesus Cristo estava limpando os leprosos, estava abrindo os olhos do cego, estava perdoando o pecado. Tinha motivo para eles ficarem tristes? Não. Mas quando Cristo fosse crucificado, quando Jesus Cristo fizesse a expiação pelo pecado do povo, aí os seus discípulos chorariam, lamentariam. Nesse momento. Mas João e seus discípulos estão atentos ao juízo. Eles estão preparados para se encontrar com Deus na pessoa de Jesus Cristo. Na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, na vinda do reino. E aí nós vemos aqui Jesus Cristo, ou melhor, João, que era o profeta do juízo, chegar a se dirigir para os fariseus. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Versículo 7. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhe: raça de víboras, quem lhe deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Dei frutos dignos de arrependimento. Não pense que vocês podem dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai, pois eu lhe digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. A vinda do Senhor exige arrependimento do seu povo. A vinda do reino exige que o povo de Deus se arrependam. E os judeus tinham aquela falsa confiança: nós somos descendentes de Abraão, estamos seguros. Isso nos faz lembrar nos dias de Jeremias. O profeta Jeremias estava anunciando o juízo. Deus estava dizendo que traria os inimigos, que invadiria Israel, destruiria o templo, e eles achavam que aquilo não aconteceria. Não, aqui é a habitação do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Eles estavam tão confiantes no templo, que achava que Deus não poderia destruir a sua habitação, que Deus não poderia abandonar o seu povo. E esse povo aqui estava enganados. Da mesma forma como nos dias de Jeremias o povo estava enganado também a respeito do juízo que viria. E João está dizendo para eles: quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir fruto digno de arrependimento. E não adianta dizer que vocês têm por pai Abraão, porque Deus pode cumprir esta promessa a Abraão das pedras. A promessa que Deus fez a Abraão, Deus pode cumprir através das pedras. No reino de Deus era necessário que eles se arrependessem dos seus pecados e produzissem fruto digno de arrependimento. Era necessário. O juízo que João estava anunciando
Jesus Cristo depois anunciou. Nosso Senhor Jesus Cristo até subiu no monte e chorou. Jerusalém, Jerusalém, terra que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis te agasalhar como a galinha faz com seus pintinhos, mas tu não quiseste. Mas chegarão dias que te cercarão por todos os lados com trincheiras. Quando Jesus Cristo está falando para os judeus, para os seus discípulos, depois que os discípulos saíram do templo, que mostrou aquela obra magnífica que Herodes tinha dado acabamento, Jesus Cristo disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E eles aí perguntam: quando será isso? E quando acontecerá o fim do mundo? E Jesus Cristo começa ali a orientar. E uma coisa interessante é que ele cita a profecia de Daniel. Quando vide a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Aí ele vai dizer: olha, quem estiver fora da cidade, não entre nela. Ai das grávidas. Orai para que a vossa fuga não seja no dia do sábado. O juízo estava chegando para Israel. No ano 70, general Tito entra em Jerusalém e tudo aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo tinha dito acontece. O templo foi destruído. Flávio Joséfo conta em seu livro que eles atearam fogo no templo, cumprindo justamente a profecia de Jesus Cristo: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Como as paredes do templo eram folheadas por ouro, então eles atearam fogo no templo para saquear. E eles destruíram o templo. Aquele dia foi um dia de dor, foi um dia de lamento, foi um dia de angústia, conforme Jeremias diz. Os profetas dizem que será um lamento para o bichinho de Jacó. Dor, sofrimento, angústia aconteceu ali para eles. João Batista tinha chamado o povo ao arrependimento. Jesus Cristo advertiu eles. Os discípulos de Jesus Cristo, muitos escaparam desse juízo. Então, quando nós olhamos aqui para o texto, João anunciando a vinda do reino e chamando o povo ao arrependimento, mandando o povo se converter, e a conversão era o arrependimento e os frutos que seguem o arrependimento. E ele continua falando sobre o juízo, aqui no versículo 7, olha. Quando viu que a multidão dos fariseus e saduceus vinha para onde ele estava batizando, disse: raça de víbora aqui é descendente do diabo, irmãos. Filhos do diabo, é uma palavra forte. Não há ofensa maior para o judeu ou para um cristão. Você é um filho do diabo. Jesus Cristo disse: vocês têm por pai o diabo. Ele nunca se firmou na verdade. E ele é homicida desde o princípio. E vocês querem satisfazer a vontade dele. E João está dizendo: filhos do diabo, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir fruto digno de arrependimento. E não diga que tem por pai Abraão, porque dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão.
O versículo 10 ele diz: o machado está posto à raiz, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Isso aqui é o juízo. O juízo de Deus que está vindo para Israel, para o seu povo e para este mundo. Jesus Cristo vai dizer em João, no capítulo 15, no versículo ali, os versículos 1, 1, 2, 3 e 4, ele dizendo que ele é a figueira verdadeira, o Pai é o lavrador, e nós somos os ramos, e toda vara que estiver nele e não der fruto, o Pai corta, arranca e lança no fogo. E João está dizendo que o machado está posto à raiz, e toda árvore que não produzir fruto, ele cortará, e será lançada no fogo. E ele diz também, ele tem a pá na mão e limpará toda a sua eira. Ele vai recolher o trigo no celeiro, e a palha ele vai queimar. Ele diz aqui: eu batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso que eu, tanto que não sou digno de levar suas sandálias. Ele o batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele trará a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo. O juízo. Alguns irmãos até interpretam esse texto aqui errado. Alguns irmãos acreditam que o fogo aqui se refere ao batismo com o Espírito Santo, ao dom de línguas. Mas não é isso que João está falando. João não está falando do batismo, dos dons espirituais desse texto. João está falando de salvação e condenação nesse texto. É isso que o profeta João está falando. Porque às vezes nós associamos esse texto aqui com o texto de Joel. Mas o texto de Joel está falando de salvação, o texto de Joel está falando sobre a condenação também. O machado já está posto à raiz. E toda árvore que não der fruto, ele lançará no fogo, ele cortará e lançará no fogo. Ele tem a pá e limpará toda a sua eira. Ele vai colher o trigo, mas vai pegar a palha e jogar no fogo. João está dizendo: eu batizo para o arrependimento, mas ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele vai trazer a salvação, mas ele também vai trazer a condenação. Abra sua Bíblia, Joel, capítulo de número 2, versículo 28. Depois nós lemos Ezequiel. Joel 2, 28. O dia do Senhor justamente é o dia da sua ira. É o dia que o Senhor vem se encontrar. E depois disso, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os seus servos e servas derramarei o meu espírito naquele dia. Mostrarei maravilha no céu e na terra. Sangue, fogo e nuvem de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme promete o Senhor no monte Sião e em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chama. Haverá livramento.
mas haverá também condenação. É isso que João está dizendo, que ele salvará o seu povo, mas também condenará todos os ímpios. Ezequiel capítulo número 36. E o verso de número 26. Darei a vocês um coração novo e porém um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Porém o meu espírito em vocês e o levarei a agir segundo meus decretos e obedecerão fielmente a minhas leis. Quando o Senhor está falando de dar o seu espírito, quando João está falando de batizar com o seu Espírito, ele está justamente citando aqui a profecia de Joel, a profecia de Ezequiel, a profecia de Zacarias. O Espírito do Senhor trará renovação na salvação. O Espírito do Senhor trará transformação, trará renovação, vivificação, regeneração na salvação. Mas ele também condenará todos aqueles que não se arrependeram dos seus pecados. Zacarias capítulo 12, versículo de número 9, para nós concluirmos. Naquele dia, Zacarias 12, versículo 9, naquele dia procurarei destruir todas as nações que atacaram Jerusalém, e derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graça e de súplicas. Olharão para mim, aquele a quem transpassaram, e chorarão por ele, com quem chora a perda de um filho único, e se lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do filho mais velho. Naquele dia muitos chorarão em Jerusalém, como os que choram em Haddad-Rimon, no vale de Megido. Todos os pais chorarão, separadamente cada família com as suas mulheres chorará. A família de Davi com as suas mulheres, a família de Natã com as suas mulheres, a família de Levi com as suas mulheres, a família de Simei com as suas mulheres, e todas as demais famílias com as suas mulheres. Quando nós olhamos para a cruz, porque nós estamos falando do juízo de Deus, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas que tivesse a vida eterna. Capítulo 12 de João, no versículo de número 31, Jesus Cristo, ele diz: e chegou a hora deste mundo ser julgado e o príncipe deste mundo ser expulso. Ele estava falando isso porque ele estava se dirigindo para a cruz do Calvário. Era na cruz do Calvário que Deus estava derramando a sua ira. Era ali na cruz do Calvário, no seu Filho, que Deus estava, irmãos, condenando este mundo. O seu amor para resgatar o seu mundo fez com que a sua ira desviasse de nós e fosse lançada sobre seu Filho. Às vezes nós esquecemos disso. Mas Deus derramou a sua ira em seu Filho. E através do seu Filho nós fomos livres. Assim como o cordeiro que foi morto e o seu sangue foi passado nos umbral da porta lá no Egito, na casa dos hebreus. Por causa do sangue do cordeiro, o anjo destruidor, irmãos, não matou o primogênito da casa de Israel.
Naquele dia, por matar os primogênitos do Egito, foi através dele que Deus deu livramento a Israel, fez com que Israel fosse liberto. O juízo chegou lá no Egito, e por causa desse juízo, o povo de Deus foi liberto. O povo de Deus recebeu salvação. E é através desse juízo no Senhor Jesus Cristo, que Deus, com a sua graça e misericórdia, Ele nos liberta do domínio das trevas. Ele perdoa nossos pecados. Ele nos dá acesso à sua presença. Ele faz de nós seus filhos. Através de Jesus Cristo, a ira de Deus é desviada de nós. João, ele é o pregador do arrependimento. Ele é o pregador de juízo. Assim como ele chama Israel ao arrependimento, Deus também nos chama ao arrependimento. Porque o reino de Deus, ele não vai chegar. O reino de Deus já chegou, irmãos, na pessoa bendita de Jesus Cristo. E recebemos um convite de Deus para entrarmos no reino. O Senhor Jesus Cristo, muitas vezes ele disse, o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus é chegado na terra. Quando ele expulsou o demônio, quando ele expulsou o demônio, ele disse para os fariseus, se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, então é chegado a vós o reino de Deus. Que a gente possa ouvir as palavras do Senhor nesta noite e entrar neste reino com arrependimento e bons frutos. Amém? Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.